Uma das experiências mais amargas que podemos passar na vida é testemunharmos o sofrimento de pessoas que nós amamos. É um murro na boca do estômago, especialmente quando a situação é tão dramática que não dispomos de recursos para prestar uma ajuda efetiva, ou seja, não temos subsídios para bancar aquilo que o nosso amor sonharia fazer. Sob que perspectiva vermos o sofrimento dessa gente que nos é tão cara? Eu gostaria de chamar a sua atenção para a passagem bíblica que mais pode trazer consolação ao nosso coração num momento como esse, que é a que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, que fala da morte de Lázaro e do sofrimento vivido pelas irmãs Marta e Maria. Diz assim a Bíblia: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Portanto, nós não podemos botar os nossos afetos em Betânia. Betânia promete muito, mas não cumpre aquilo que promete. Porque em Betânia nós vivemos uma vida dura, curta e incerta. Eu não estimularia você a menosprezar este mundo, a fazer pouco caso das bênçãos temporais de Deus que Ele, no seu amor, derrama sobre a sua e sobre a minha vida. O que nós não podemos é transformá-las em ídolos. O que nós não podemos, em hipótese alguma, fazer é botarmos os nossos afetos nas Betânias da vida, neste século, neste mundo. O verso 2 declara que Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Portanto, tratava-se do sofrimento vivido por uma adoradora. Veja, essa história da adoração de Maria só vai aparecer no capítulo 12 do Evangelho de João. Nós nos encontramos no capítulo 11. Foi uma expressão de amor por Cristo tão linda, tão espontânea, tão original, tão inusitada, que marcou profundamente aquela primeira geração de cristãos, a ponto de João dar como líquido e certo o conhecimento daquele momento de adoração em que Maria se viu diante do amor da sua vida. O que significa, portanto, que sofrimento vivido por pessoas que nós amamos não significa em si castigo divino, disciplina divina em nossas vidas. Não significa pouco caso, não significa menosprezo, não significa abandono. Nós estamos falando simplesmente do sofrimento vivido por uma irmã de um homem que se encontrava entre a vida e a morte e que, contudo, era profundamente amada por Cristo e que o amava e que o tinha como supremo bem da sua vida. No verso 3, a Bíblia declara que mandaram as irmãs Marta e Maria dizer ao Senhor Jesus a seguinte coisa: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus estava distante de Betânia. Então, na sua angústia, vendo o irmão entre a vida e a morte, as irmãs Marta e Maria mandam um mensageiro a Cristo, pedindo o seu socorro, mas pedindo que esse mensageiro comunicasse a seguinte coisa. Essa aqui é a expressão da oração cristã: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, aqui não há indiferença, aqui não há ódio, aqui não há pouco caso da vida do seu povo. Nós sabemos que o Senhor ama o nosso irmão, está enfermo aquele a quem amas. Então, nós não temos dúvida dos seus afetos por ele, do seu interesse pelo seu bem-estar.
sabe? Contudo, ele está sofrendo, Senhor. E observe que elas não prescrevem o que Cristo deveria fazer. Elas tão somente declaram: Senhor, está enfermo aquele que o Senhor ama. Como que elas sabiam disso? Elas sabiam disso não apenas por uma inferência teológica. Sabiam disso porque testemunharam os momentos em que Lázaro esteve na companhia de Cristo. Quem sabe, abraçados, sorrindo, repartindo pão, sabe, andando pelos campos e Cristo, assim, expressando uma afeição toda especial pelo seu amigo Lázaro, a ponto de Marta e Maria não terem dúvidas do interesse de Cristo pelo bem-estar do seu irmão querido. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: Deus ama este que você ama também e que está sofrendo tão terrivelmente. Portanto, distancie-se um pouco desse problema. Você olha para esse drama e não consegue ver muito significado. Então procure se distanciar um pouco dele e fazer uma aproximação gradativa, mas uma aproximação a partir daquilo que você sabe que é verdadeiro, que você pode ter como certo. E o que você sabe que é verdadeiro, que você pode ter como certo. Deus ama este amado seu que está sofrendo tão terrivelmente. No verso 4, a Bíblia diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Com isso, o Senhor Jesus está passando uma informação a qual Marta, Maria e Lázaro não tinham acesso. Alguma coisa estava ocorrendo numa esfera superior referente à vida daquela família que Marta, Maria e Lázaro não conseguiam divisar, porque havia graça naquele sofrimento. O propósito santo de usar daquela enfermidade e consequente morte para que Deus manifestasse a sua beleza, a sua glória, a sua formosura, para que aquela família conhecesse a Deus numa extensão que até então não conhecia e tivesse acesso a informações que essas mesmas pessoas só poderiam conhecer mediante o caminho do sofrimento. No verso 5, a Bíblia declara: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Você amado, não há castigo, não há, repito, isso não é expressão de abandono, sabe? Não é um cochilo divino. Não há incompatibilidade entre o amor que Deus tem por uma família e o sofrimento de um dos seus membros. Uma coisa é certa: em cada tribulação que nós enfrentamos na vida, há a presença de uma graça que se insinua, que quer se manifestar, que tenciona se mostrar como tal, a fim de que possamos enxergar para além das nuvens escuras, a fim de que possamos ver amor onde aquele que não conhece a Cristo só vê desgraça. Vou parar no verso 6 que diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus não partiu imediatamente para socorrer Marta, Maria e Lázaro. Houve, portanto, um período em que essa família amada de Cristo teve que conviver com o silêncio divino. Por quê? Era do propósito de Deus que tudo se agravasse. Era do propósito de Deus que Lázaro morresse, porque traria mais glória a Deus e mais benefício a essa família amada a ressurreição de um morto do que a cura de um enfermo. E assim Deus trabalha nas nossas vidas, permitindo muitas vezes que vivamos essas experiências de completa impotência, a fim de que, na nossa fragilidade, passemos a depender mais dele, vivendo assim mais em sua presença e aprendendo com essas noites escuras da alma que Deus é socorro bem presente na tribulação, que não nos abandona nunca e que tem reservado para você, para mim, aquilo que, no mínimo, é o melhor.